Estamos dando início a mais um Jornal AG News ao vivo para o nosso querido telespectador. Informando que nós estamos transmitindo ao vivo no nosso canal 141, a GTV, na maior plataforma de TV streaming, a Soul TV. Aqui você acompanha toda a nossa programação 24 horas de conteúdo para você. Todas as manhãs, no AG Kids, a nossa programação infantil, você tem os desenhos animados da turma mais amada do Brasil, os Aqualocos. Então, coloque na programação para a sua criança o AG Kids, a programação infantil para trazer o mundo infantil para as nossas crianças. Na nossa programação da TV, nós temos todos os dias o Jornal AG News ao meio-dia e às 20 horas da noite. Então, você não conseguiu assistir ao meio-dia, assista às 20 horas da noite. Você assiste a mesma programação, pois a nossa programação ela é feita para que você possa, em algum momento, colocar na programação do seu horário e assistir a nossa programação. Também temos filmes. Nós temos programas de empresas e negócios, programas de turismo, programas de empreendedorismo, de esportes, tem muito conteúdo. E nós temos todas as quintas-feiras, a partir da semana passada que iniciou, o programa Conversando Negócios com Marta Sarmento, um programa que vem para motivar, incentivar o empreendedorismo feminino. Então, todas as quintas-feiras, às 19 horas, já salve na sua programação, às 19 horas, é só colocar no canal 141 AGTV e você vai assistir o inédito todas as quintas às 19. Mas, como nós estamos aqui incentivando para que você crie essa rotina, essa programação para assistir, se não conseguiu assistir às 19 horas de hoje, assista amanhã, assista depois, porque a gente está, por enquanto, mantendo no mesmo horário para que você possa estar acompanhando os programas inéditos. Então, assista todas as quintas-feiras, às 19 horas, o programa Conversando Negócios com Marta Sarmento. E, nos outros dias, a reprise para que você possa acompanhar. Teremos também reprises em outros horários na programação, para que você possa, assistir e colocar daqui a pouco um outro horário no programa. Realmente são mulheres empreendedoras, muito conteúdo, muitas profissionais aqui na programação. Tem muito assunto hoje que nós vamos trazer no jornal. Hoje eu vou trazer também algumas dicas AG de pequenas e médias empresas, para que a gente possa estar colaborando nesse pós-enchente. Chegou o momento de a gente incentivar a população em todo o Brasil, nós somos assistidos por todo o Brasil, que ajude e compre de pequenas empresas aqui do Rio Grande do Sul. Nós precisamos da sua ajuda para a gente poder reestabelecer a economia do nosso estado. Então, chegou neste momento em que agora nós precisamos dessa etapa, que você esteja adquirindo e priorizando algum desses grandes, pequenos e médios empresários que estão aí tentando sobreviver e se reconstruir nessa pós-enchente. Então, daqui a pouquinho estaremos com as dicas. Teremos os comentários de esportes aqui de Fausto Grezana, teremos o Ernest e também temos uma novidade, o nosso querido Pedro Melo, que é muito conhecido, radialista, jornalista, comentarista, ele é um sucesso, já atua, participa de outros programas e agora vem integrar o nosso time de comentaristas. Ele é sensacional, uma pessoa com carisma, tenho certeza que vai ser cada vez mais bacana, porque aqui a gente é uma família, a gente entrega um diálogo, a gente traz uma argumentação que mostre um pouquinho de cada um dos nossos comentaristas.
todos, cada um com a sua opinião, com a sua característica, com o seu modo de enxergar o esporte, inclusive do esporte que nós geralmente falamos, que é o futebol. Mas a gente traz também alguns outros para falar. E temos hoje, como toda quinta-feira, com a parceria com o Pelé MMA, nós teremos também dos esportes, nós teremos aqui as informações da semana com Jéssica do Pelé MMA, falando tudo o que aconteceu no ramo dos esportes das lutas. Então, tá imperdível, tenho certeza que você vai adorar poder se informar com tudo que está acontecendo. Teremos também a questão pós, né, das dicas dos esportes. Temos hoje a nossa querida Diorlinda Viborosa com um episódio muito novo, novidade, porque a Diorlinda, ela tá assim, ó, tá conquistando o Brasil. A Diorlinda já tá com artistas famosos seguindo e curtindo. Então, Diorlinda é o nosso grande, né, recheio do bolo da GTV. A nossa Diorlinda logo vai estar aqui, ó, cada vez mais estrelando. Eu vou dizer, é tanta história da Diorlinda que daqui a pouco nós vamos construir até uma novela própria da Diorlinda. Então, eu convido você a acompanhar os episódios da Diorlinda, que ela é sensacional. Ela tem muita coisa, muita novidade, ela tem muito relacionamento, ela é uma pessoa assim muito quista, né? A sua bagagem, a sua história trouxe, né, para ela esse carisma. Então ela é muito para frentex, ela é muito leve, divertida, ela já viveu tudo que a gente possa imaginar. Então é uma experiência, né? É uma bagagem que a gente traz aqui para o nosso telespectador. E ela é aquela vovozinha, onde vai as crianças adoram ela, todos ficam olhando, ela é diversão mesmo, garantida. Bom, e hoje ela apresenta um amigo famoso, que inclusive fez a abertura do Ramones, se eu não me engano. Bom, a gente vai assistir no episódio da Diorlinda. Nós vamos também falar do clima-tempo. Como de praxe, no encerramento do nosso jornal, nós temos o clima-tempo. O clima-tempo traz toda a informação do que vai acontecer nesses últimos dias aqui na região sul do Brasil. Nós trazemos a informação do clima-tempo do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, para que você entenda como que está a movimentação do clima no sul do Brasil. Bom, nós pensamos sim em aumentar, logo devemos estar aumentando para todo o mapa do Brasil, mas por enquanto a gente traz o clima-tempo da região do sul do Brasil. Bom, então nós estamos aqui dando início à nossa programação e lembrando, gente, a GTV, ela tem todas as plataformas de programação streaming. Nós estamos na maior plataforma de TV do Brasil e do mundo, que é a Soul TV. Pois a Soul TV é o único aplicativo que entrega a experiência da TV aberta. Sabe quando você fala em TV aberta, né, que você coloca a anteninha para pegar o sinal digital do canal 12, do canal, né, da Globo, do canal 5, do SBT? É exatamente essa sensação, porque você consegue trocar de canal pelo controle, consegue botar lá o número 12. A Soul TV é o único aplicativo no mundo que entrega esta experiência tradicional da TV. Então, você baixa o aplicativo na sua TV Smart da marca LG ou Samsung, pois são essas duas marcas que você consegue viver essa experiência. Baixe o Soul TV na sua TV LG ou Samsung e você vai poder trocar de canal, zapear, você vai poder escolher o canal que você quer assistir. Então aqui 141 é a GTV, nosso canal 141. Se você quer assistir outro canal, é outro número. Tem um menu com a informação de todos os canais, são mais de 190 canais gratuitos. Muita gente tem dúvida, tá, esse aplicativo tem que pagar alguma coisa? Porque a maioria dos aplicativos hoje de televisão, de programação, tem custo. A Soul TV não tem custo, é gratuito. Baixou o aplicativo e esses 190 canais são gratuitos para você assistir.
E nós temos a GTV com muito conteúdo especial, tenho certeza, e eu fico feliz, porque nós queremos isso, nós nos construímos e dedicamos todo um empenho para entregar um conteúdo especial para o nosso telespectador. Nosso propósito não é ser uma programação televisiva também tradicional. A gente busca o pequeno e o médio, ajudar aquele pequeno e médio a ter visibilidade, abrir portas para o pequeno e médio. Esse é o sentido da GTV. É um sentido também social, incentivar o esporte, para que o nosso jovem entenda que é importante ele largar um pouquinho o celular e ir para a atividade física. Ele precisa para o desenvolvimento humano. Então, todas as programações da GTV têm o propósito de ir alimentando sementinha, gotinha, uma gotinha por vez, para que as pessoas possam entender que a TV ela foi feita para agregar a família. Então, quando a gente coloca algum conteúdo na TV, a gente está abrindo espaço a mais pessoas assistirem junto. Quando tu está assistindo um conteúdo no celular, tu está solitário. A programação da GTV ela está totalmente dedicada a você entender que a TV, a GTV e que a Soul TV, elas estão na tecnologia 3.0, que é o futuro da televisão, que é você voltar e assistir um conteúdo de qualidade, um conteúdo feito, desenvolvido para trazer qualidade de vida para você. E você estar também atento e informado com a situação atual do país, do estado, das localidades, das suas cidades. Então, a gente está sempre ampliando esse conteúdo. Agora, nós vamos trazer as dicas a G e, em seguida, vamos ver a nossa querida Diorlinda Viborosa. Vamos às dicas a G? Bom, agora nas dicas, a primeira dica que nós vamos trazer é da nossa querida visagista Débora Ribeiro, que encanta nas suas redes sociais, pois ela realmente está sempre exibindo uma nova armação, um conteúdo, uma informação importante para a gente entender a harmonia. Aqui, ó, eu estou usando uma armação das óticas Débora Ribeiro, e olhem só que peça linda, né? Que eu hoje trabalho, né, com a lente necessária, né, que o meu, como é que é o meu oculista, não, o meu médico, né? Meu médico receitou. Então é muito importante, se você vai e precisa fazer um novo óculos, vá lá na ótica Débora Ribeiro, vai ser atendido por essa mulher maravilhosa, visagista, e também com muita variedade. Eu tô apaixonada por essas armações que eu vou mostrar agora, que ela mostrou nas suas redes sociais e eu enlouqueci. Vamos enlouquecer Vou mostrar para vocês peças novas que chegaram aqui na loja. Elas estão vindo com várias cores, com 2 cores, 3 cores, justamente para dar uma luz na armação, um ponto de contraste, tá? Essa aqui, por exemplo, é um tartarugado em linhas mais curvas com branco. Ó, esta aqui, percebem, ela tem 3 cores, o transparente, o cristal, o tartarugado e uma cor puxando para um off-white, tá? Olha que linda. Olha essa aqui. Tartaruga. Aqui um marrom mais escuro, um tom mais nude. Olha que haste maravilhosa. Então, essas cores variadas na peça, elas deixam a peça criativa alegre, com cor, com brilho. Essa tendência tá vindo fora. Chegaram também aqui na loja armações em clip-on. Vocês sabem que essas armações, elas são muito práticas, porque você terá óculos de sol junto com o seu óculos de grau. Essa aqui em linhas retas, com a base reta ali inclinada, que levanta seu olhar num azul fosco, azul marinho fosco, muito bonita, tá? Ela vem com um clip-on azul, com um tartarugado embaixo e um clip-on todo preto. Linda essa peça, né? Tem uma outra aqui, num tom mais bordô, uma armação um pouco menor, também na mesma pegada, linha reta com inclinada, num tom
Bordeaux. Ela vem com um clip-on creme nude e um clip-on preto. Ó, outra aqui também que eu me amarrei, mas ela deixa, realmente ela marca mais, tá? Vocês podem notar, ela é tartarugada embaixo, linha bem inclinada, levantando bem o olhar. Clip-on azul marinho e o preto. Lindas, né? Gente, não é de enlouquecer? Vocês imaginam, eu que tô sempre trabalhando e preciso, porque eu só enxergo com óculos para perto. Tu imagina, eu já fico enlouquecida para ir lá olhar de perto essas armações, porque estão lindas demais. Eu já fiquei louca por aquela com um detalhe em cristal, tartarugado e o bege, porque é uma combinação assim que me chamou a atenção, tartarugado com marrom também. Esses últimos que ela acabou de mostrar, gente, eu tô enlouquecida. Eu já vou me programar para dar um pulo lá na ótica Débora Ribeiro para olhar essas armações, porque é assim, Débora Ribeiro, ela trabalha com uma consultoria, com um atendimento diferenciado. E as peças não são peças, né, que você encontra toda hora. Ela trabalha muito com exclusividade. Então, uma peça que você encontra lá não tem 2, 3 peças iguais para você usar. Então, a gente tem que sair correndo mesmo para poder adquirir alguma que se apaixonar e colocar no rosto e ficar perfeito. Então, é isso que a gente indica para o cliente. Não perca tempo, vá nas óticas Débora Ribeiro e adquira essas peças que estão enlouquecedoras. Eu fiquei doida. Bom, agora nós vamos mostrar um pouquinho para o nosso telespectador aqui alguns empresários, inclusive a ótica Débora Ribeiro, que eu vou indicar para vocês seguirem. E são empresas para a gente apoiar o mercado do empreendedor do Rio Grande do Sul. Né? Você que está assistindo a nossa programação em qualquer lugar do mundo, inclusive a ótica Débora Ribeiro, ela envia as peças para qualquer lugar do mundo, ela atende clientes. Basta você ter a receita do seu médico, do seu oftalmo, oculista. Tu vê como a gente às vezes erra mesmo. E eu vou falar também sobre isso. Né? Eu tenho anotado aqui a gente falar sobre comportamento, etiqueta, valores, né? Gestos que fazem a diferença. Mas antes eu vou trazer aqui as dicas para os nossos telespectadores, desses empreendedores, desses empresários, para que vocês colaborem. Façam uma comprinha, já está ajudando. É isso que a gente precisa. Ah, tem uma necessidade de alguma coisa? Não compra na sua cidade nesse momento, compra de alguma das cidades aqui do nosso Rio Grande do Sul, você vai estar ajudando muito esse empreendedor. Então, nós vamos trazer aqui, nós temos aqui a nossa super top, Márcia Grumer. Márcia Grumer, aqui como você encontra no Instagram, ela é uma referência, o nome dela é Márcia Cavalheiro, ela é uma referência no ramo da estética pet, dos nossos queridos amiguinhos, com pelagens longas. Então, ela é uma grande especialista com Lulus, né? A Pietra, quem me acompanha sabe que a tia Márcia cuida dela desde pequenininha. Então, você aqui tem a informação da melhor, né? Daquela que ama o que faz. Então, ela trata os seus pets lá ó, ela está fazendo aqui um trabalho de groomer, né? Ela está fazendo um trimming que é fazer o desenho correto do pelo do Lulu da Pomerânia. Então, se você quer ter realmente seu Lulu tratado como realmente ele deve ser, porque ele é um dogzinho de raça diferenciado, ele deve procurar a tia Márcia Grumer. Então, aqui, e também tem outras raças, tem, eu não me lembro dessa raça, é o... Tem Yorkshire, tem esses aqui que também que são a coisa mais fofa do mundo, os Bull Terrier,
Eu sou péssima para raça, mas a tia Márcia sabe tudo. Então, vocês conseguem acompanhar que ela é especialista nessas raças, onde requer, sim, um tratamento diferenciado, um conhecimento do tipo de pelo, do tipo de corte. Cada dog tem um tipo de corte. E ela é uma campeã, uma referência no mercado. Então, o convite é você seguir a tia Márcia Groomer. Ela tem a estética Márcia Groomer, ela atende todos os pets, mas ela é uma referência na pelagem longa. Então, se você quer dar o tratamento devido para o seu amiguinho, procure pela Márcia Groomer. Quero mostrar aqui também um exemplo de superação, antes de a gente trazer as dicas, porque Vitória Bueno, oficial, é o Instagram dela, eu acompanho, e ela é uma jovem que ela tem uma paixão, uma superação, um carisma, que mostra o que é a gente entender que é a superação, a gente tem que se amar. Olha que lindo, a beleza que habita em mim. Em minha vida. Ela é linda, é apaixonante essa menina. Now and then I get insecure from all the pain. I'm so ashamed. Uma bailarina que traz nos seus movimentos a beleza. Words can't bring me down. I am beautiful in every single way. Yes, words can't bring me down. No, no. So don't you bring me down today. É emocionante. To all your friends, you're delirious, so consumed, and now you're alone, trying hard to fill the emptiness. The piece is gone, let the puzzle undone, and I go away. You are beautiful, no matter what they say. Words can't bring you down. Oh no, you are beautiful in every single way. Yes, words can't bring you down. Oh no, so don't you bring me down today. No matter what we do, no matter what we do, no matter what we do, no matter what we say. Yeah, oh yeah. And everywhere we go, we shine on the other side. 'Cause we are beautiful, no matter what they say. Yes, words won't bring us down. We are beautiful in every single way. Yes, words can't bring us down. Oh no, so don't you bring me down today. Oh, oh, oh. Don't you bring me down. Don't you bring me down today.
Gente, então vocês conseguiram ver nesse vídeo o que essa jovem, ela é um exemplo de vitória. Olha, Vitória Bueno, ela é Vitória, ela é corajosa, ela é linda, ela é especial, ela é luz para nossos telespectadores. Nós estamos na luta para trazer Vitória aqui junto conosco para o nosso telespectador, porque ela é um exemplo. Eu acompanho e sou uma fã dessa jovem que mostra o grande valor que ela tem pela vida. Quero trazer aqui o Instagram da nossa Diorlinda Viborosa para você seguir e acompanhar, porque ela é demais, ela é alegria, ela é diversão. Então, você já acompanhe a Diorlinda Viborosa. E tem essa novidade aqui, Ótica Débora Ribeiro, é Deb Ótica para você seguir e acompanhar a nossa visagista. E eu vou mostrar também, para quem acompanha, a minha doutora de sorriso, doutora Roberta Capper. Na Instagram, doutora.robertacapper. Ela é que é uma especialista com mais de 20 anos de mercado, de experiência, 22 anos transformando sorrisos. Ela é especialista Top Doctor Diamond Invisalign. Então, ela é a pessoa ideal para você corrigir o seu sorriso, para você fazer a manutenção do seu sorriso e sair radiante, porque o sorriso é a porta de entrada e é muito importante que a sua porta de entrada esteja alinhada para você também ter sucesso na sua carreira e nos seus sonhos, no seu dia a dia. E aqui eu vou trazer também uma super dica, que é a Daiane Hitzel. Daiane Hitzel é uma profissional em coloração, em corte, e ela é proprietária do salão Hitzel Salon, que fica, vou mostrar aqui, que fica na... Deixa eu só mostrar que eu confirmo o endereço. Que fica na Quintino Bocaiúva 114. Siga Hitzel Salon e marque a sua agenda. Inclusive, nossos telespectadores têm desconto já autorizado por Daiane de 10%. 10% de desconto lá no que você for fazer. Coloração, escova, nos seus tratamentos. Então, entre em contato com o Hitzel Salon, diga que você é um telespectador da GTV e você tem 10% de desconto no Hitzel Salon. Então, nós vamos aqui só falar agora dessa grande novidade, que é o Conversando Negócios, né? Conversando Negócios, que é um novo programa que estreou na programação da GTV. Conversando Negócios já vem fazendo sucesso desde o lançamento. Então, hoje, quinta-feira, é dia do novo programa na programação aqui da GTV, às 19 horas, hoje, tem o inédito do Conversando Negócios com Marta Sarmento. Aqui nós temos as convidadas de hoje, Robuquerque e Larissa Valicente. Então, tá imperdível, convido você às 19 horas a assistir a programação da GTV com essa novidade, com esse novo programa. Bom, nós vamos agora para... na verdade, não. Antes dos comerciais, vamos trazer aqui a Diorlinda Viborosa. Depois temos os comerciais e nós vamos para o nosso AG Esportes. Então, assista agora a nossa querida Diorlinda Viborosa. Olá, tudo bem? Então... hoje eu vou contar uma história que eu sou meio envolvida com o rock gaúcho, né? Muitos sabem, né? O meu afilhado, meu amigo, meu companheiro, meu parceiro de letra. Fiz até uma letra já pra ele. É, Marcos Ratão. Como era chamado lá em casa, o Mike, o Maiquinho. É esse mesmo. Ele foi um cara que abriu até o show dos Ramones. É, o bicho brabo. Mas agora ele tá, né? Agora ele tá parado, fazendo outras coisas, né? Garoto bom, muito querido na nossa família, protegido, meu protegido. Já ouviram alguma coisa dele? Não? Ouve essa música aí, se você não lembra do passado dele.
bonitinho. Voz de Garnizé, né? Pois é. Mas só eu posso falar dele, que ele é um garnizézinho cantando. Mas ninguém, tá? Ninguém mexe nos quindinhos da titia, não. Madrinha. Sou madrinha desse garoto. Esquecer jamais, tocou em várias rádios gaúchas. Era um veneno. Todo mundo louco por eles, cabeludos, vinham até aqui, tatuagens. Na época do Guns N' Roses, Axl Rose, Slash, todos eles. Isso aí. E uma coisa pra lembrar, sempre. Vai lá ver a Diolinda, Vigorosa, ali no canal 141, da rádio, da TV, tô ficando louca, é porque é rádio, TV, cinema, é tudo, essa GTV gigantesca. A GTV canal 141, Diolinda Vigorosa, terças e quintas, meio-dia, reapresentação às 20 horas. Fica aqui o meu beijo, o meu abraço e amo todos vocês. Sabem disso, né? Diolinda Vigorosa é uma figura, ela vem realmente para movimentar aqui a programação e descontrair um pouco o nosso telespectador. Bom, nós vamos agora para um breve comercial rapidinho e nós já vamos trazer os nossos comentaristas de esportes aqui. E tem novidade, nós temos um novo comentarista estreando hoje aqui na programação e eu tenho certeza que vai ser muito bacana essa troca, essa experiência com esses grandes talentos. Já venho, não saia da telinha. Dos comerciais e agora com os nosso quadro AG Esportes, trazendo muito esporte e os nossos comentaristas aqui na nossa programação. Então vamos trazer nosso convidado, nosso comentarista Fausto Grezana. Seja bem-vindo, Fausto. Olá, bom dia a todos, né? Boa tarde aí para quem já conseguiu almoçar. Bora falar sobre esses últimos 3 jogos, né? Porque a gente não conseguiu fazer o programa na terça-feira, então a gente tem muito assunto para tratar em dupla Grenal. Com certeza, inclusive hoje nós temos a estreia de um novo comentarista aqui junto conosco, um grande parceiro, nosso querido jornalista, radialista, comunicador, Pedro Melo, professor Pedro Melo, que também atua como radialista em esportes, presente, né, em vários jogos, e a gente vai saber com ele. Mas agora nós vamos receber o nosso Ernest. Seja bem-vindo, Ernest, nosso comentarista. Nós estamos com saudade de você, Ernest. Salve, salve, povo. Tava com saudade de vocês também. A vida tá muito corrida. Tá faltando hora no dia. É verdade. Aí, ó, iogurte aparecendo na imagem. Eita, nós, né? Bagunça.
Parece o time do Inter desorganizado, ó. Olha só, vai ter hoje um bate-papo muito bom. Não. Tô só zoando agora. Então, vamos trazer aqui o nosso novo comentarista que vai integrar aqui a nossa programação também nas terças e quintas. Seja bem-vindo, Pedro Melo, professor Pedro Melo. Boa tarde aos colegas, boa tarde, Andréia. É um prazer aí estar fazendo parte desta grande equipe, né, da GTV, já vendo ali também a questão como eu vinha falando aí, né, na realidade, o Internacional também, com a surpresa agora de Maurício, né, sem Maurício, que Maurício acabou de ir para o Palmeiras, estava sendo negociado aí, então o Maurício será jogador de 26 anos, será da Academia Palmeiras, né, e menos um para jogar aí dentro do Sport Clube Internacional. Poxa, então temos aí mais novidades já de início, já de entrada com o nosso querido comentarista, professor Pedro Melo. Professor Pedro Melo, deixa eu lhe perguntar, tem como virar o celular na horizontal? Vamos ver se consegue, porque a gente Temos sim, só deixa eu... Que o telespectador gosta de assistir os nossos telespectadores na TV, né, com esse formato. Assim? Isso, perfeito, ótimo. Então, vamos dar início à programação. Vou explicar aqui agora para o nosso novo comentarista, professor Pedro Melo. Nós geralmente fazemos uma rotina. Eu trago alguns temas, né? A gente primeiro escuta o Fausto, o Ernest e agora o nosso Pedro Melo sobre cada temática, a opinião de cada um, e a gente faz uma conclusão aqui em conjunto. Então, vamos dar início hoje. Fausto, como foi o Inter nesses últimos 3 jogos? Qual é a tua visão? O que né, tu consegue trazer sobre esses últimos 3 jogos? O que o nosso Internacional apresentou? Bom, primeiramente é um clima de paz agora no Esporte Clube Internacional, né? Lembrando, né, há 3 jogos antes desses últimos 3 jogos, até o Ernest aqui do programa pediu a demissão do Cudê de maneira efusente e firme, né? Mas nesses últimos 3 jogos, acredito eu que ele já tenha mudado um pouco de opinião, porque na cobrança quanto a desempenho, no pior dos 3 resultados, o Inter foi o melhor time em questão de desempenho. Por que eu falo isso? Porque ontem, na derrota para o Atlético Mineiro, o Inter jogou muito bem. E não se pode ter um sentimento tão negativo quanto ao resultado. O Inter não tinha seus atacantes titulares, inclusive jogou com o Alan Patrick improvisado como falso 9. Já o Atlético Mineiro tinha o Hulk e Paulinho, que são 2 dos principais atacantes do futebol brasileiro, e um deles decidiu o jogo numa bola no último minuto. Mas lembrando os outros 2 jogos do Internacional, Inter e Corinthians em Florianópolis e Inter e Grêmio em Curitiba, Inter e Corinthians foi um jogo ruim até do Inter, né? O Inter foi muito defensivo, mas amarrou o time corintiano que não tinha muitas escapatórias ofensivas. E no Grenal foi basicamente isso. O Grenal foi de baixíssimo nível técnico, tanto que o gol do Inter é um gol achado ali num cabeceio do Vitão que desvia no Gustavo Martins. E talvez se o Inter não tivesse vencido esse jogo, a gente estaria reclamando do desempenho no Grenal. Mas como vem através de uma vitória, mesmo com um gol que seja de maneira de sorte, o Inter cria um ambiente de paz. Se eu for analisar a questão de desempenho dos 3 jogos, parece que o Inter encontrou o melhor momento após a derrota do Atlético Mineiro. E isso me deixa satisfeito. Acho que o Pedro vai ver aqui durante os próximos programas que eu sou meio defensor do Cudê e o Ernest é meio negativo com o Cudê. Ele vai ver isso nos próximos programas. E até agora, para dar uma cutucada no Ernest, né? Saudável, né? Na terça-feira anterior ao jogo do Corinthians, a gente citou o São Paulo como uma referência positiva na mudança de treinador. Eu não sei se a gente secou o Zubeldia, né? Pode ter sido isso também. Mas no dia seguinte, essa lembrança que o São Paulo, quando troca o Carpini pelo Zubeldia, tem uma sequência muito positiva. Após essa secada histórica, e o Zubeldia perdeu para o Cuiabá em casa por 1-0 e tomou 4 do Vasco da Gama. Coisa que se fosse o Cudê tomando, a gente estaria agora já com ele de malas prontas para Rosário, né? Então, acho que agora tem um clima um pouco mais de paz, até porque o Inter melhorou tanto defensivamente
e a melhora contra o Atlético é de maneira de criação. A gente teve falhas, né? Falhas individuais, né? O jogo não traduz, o resultado não traduz o que foi o jogo. Se a gente tivesse um pouco mais de refinamento nas finalizações, o Inter teria vencido o Atlético Mineiro, mas isso não é culpa de seu treinador, como eu sempre bato aqui na tecla. O treinador é responsável por criar as ocasiões e a tomada de decisão e o acerto é dos atletas. Mas, levando esses últimos 3 jogos, eu faço um saldo positivo, muito empolgado aí, e acho que o Inter está num bom momento para a sequência do Campeonato Brasileiro. Perfeito. Bom, agora a palavra está com o nosso comentarista Ernest. Vamos saber aqui como que o Ernest, né, qual sua opinião, Ernest? Como foi os últimos 3 resultados do Inter? Bom, gente, é inegável que o clima é outro. A gente, vamos dizer assim, a gente estava vivendo uma lua de mel com o time do Inter na última semana. Né? A mudança de cenário ela é de 8 para 80. O Inter ele evoluiu demais em relação ao que a gente estava vendo. A gente cobrava desempenho, a gente cobrava resultado, eu queria a cabeça do Kudê a todo custo, por causa do sistema dele, mas o sistema mudou. O sistema mudou, o Internacional parou com aquele tic-tac, sempre passando pelo René, indo para o Vitão, indo para o goleiro, e aquela ligação direta. O Inter mudou. E isso fez com que o Internacional evoluísse, passasse a jogar um futebol mais vistoso. E isso me dá uma expectativa quando tiver o grupo todo à disposição, que vai ser melhor do que a gente está vendo. Ontem foi uma ducha de água fria, aquela derrota. E ela cai com muita dor no Colorado. Porque o Inter fez, na minha visão, analisando o elenco que estava em campo, a escalação, o melhor jogo de 2024. Foi o melhor Inter de 2024. Aí o Falso pode lembrar, teve o jogo do Palmeiras, teve o jogo do Atlético Paranaense. Sim, jogamos muita bola contra o Atlético Paranaense e muita bola contra o Palmeiras. Só que lá foram jogos que o Kudê montou uma estratégia para jogar contra esses adversários. O Inter deixou mais a bola com esses adversários, mas tendo o controle das ações e o controle da partida, diferentemente de ontem, que o Inter de fato foi proponente, tentou as ações do jogo, com um time muito mais limitado em relação ao seu elenco principal, seu time realmente titular com Valência e com Borré. Então isso me animou. Mas, aí sempre tem um mas, porque eu não consigo olhar para o Inter sem pontuar os erros reincidentes jogo após jogo. A derrota do Internacional ontem, ela passa sim pelo Kudê, pela insistência do Kudê em certas peças que não fardam na várzea. Certas peças que não poderiam ser jogador profissional. Ao exemplo do René. O que aconteceu no Grenal, com o repórter questionando o Renato sobre o porquê o Rodrigo Eli jogou de centroavante, alguém deveria questionar o Kudê o porquê o René não faz a única coisa que ele deveria fazer, que é jogar na lateral esquerda. O René, em 2 momentos ontem, entrou como atacante, como centroavante na área adversária. O René é canhoto, não sabe cruzar, não sabe chutar, faz um gol a cada 20 anos, e aí quis finalizar 2 bolas ontem com o pé direito. Cara, tá errado. E os 2 gols do Atlético Mineiro, e eu não vi ninguém comentar isso, os 2 gols acontecem onde o René deveria estar. O contra-ataque que o Paulinho sobe, e aí o Fabrício faz aquele milagre, o lugar do René tá ali. Era o René que tinha que estar proibindo. Oi? Aquele lance é um erro de passe do Hugo Malho. Não, tudo bem. Não, eu concordo com o erro de passe do Hugo Malho. Eu não vou eximir o Hugo Malho. Mas o René estava onde? O René estava lá dentro da área. O René não estava marcando o Paulinho que saiu na corrida. No segundo gol, eu não vou nem criticar o Rômulo aqui pelo gol que levou, porque o Rômulo tem 1,75m e o cara do Atlético tem 1,85m, 1,90m. Falha de marcação. Mas o segundo gol do Atlético, quando o Inter estava, né, finalizando a partida, diminuindo a diferença do líder, que poderia ter diminuído para 4 pontos ontem, com 2 jogos a menos, se o Internacional tivesse sido efetivo, né? Não era o Alan Patrick para estar marcando o Hulk ali, pela esquerda.
Aquilo era lugar para estar o René. E o René nem na imagem da televisão estava aparecendo. Então, são erros em que eu boto na conta do Kudê, sim, porque é ele que escala o René. Se a gente parar para analisar os jogos em que o René não jogou, o Internacional não teve problema pelo lado esquerdo defensivo. Não teve, o Inter não teve bola nas costas, o Internacional não teve problema na marcação, é sempre quando o René joga que tem algum problema. Então isso precisa resolver, porque de resto, eu acho que o Kudê encontrou as alternativas que tanto a gente cobrou. E sim, eu vejo o Internacional como candidato ao título de 2024. Precisa só corrigir pequenos detalhes que estão atrapalhando o Inter ainda. Muito bem. Agora nós temos a palavra aqui com o nosso professor Pedro Melo, também seguindo na pergunta, como, na opinião do professor Pedro Melo, foram esses últimos 3 jogos do Inter? Bom, os 3 jogos do Internacional, são surpresas, né? Surpresas desagradáveis, às vezes, na questão de escalação, né? A gente tem uma Copa América aí também que tira alguns jogadores, não só do Internacional, como de outros elencos dentro do Brasileirão, né? Porque a Copa América, ela acabou sendo, o calendário, o brasileiro ficou dentro da Copa América. Então fica complicado, porque jogadores agora estrangeiros vêm para o Brasil jogar e acabam tendo que ceder eles para as suas seleções e disputar essa grande competição aí que está sendo disputada lá nos Estados Unidos. Mas, né, falando ali, ouvindo o colega falando do René, acredito eu que sim, o René é um jogador que teve alguns momentos, né, quando jogava no Flamengo, alguns bons momentos, né, veio para o Internacional com uma proposta de ser um jogador que faz uma diagonal muito boa, né, isso ele fazia muito bem no Flamengo, quando não jogava o Davi, Felipe Luiz, né, ele tem uma diagonal, isso ele tem. Então a entrada dele na área, em alguns momentos, serve como uma diagonal, serve como ele sair da esquerda para a direita. Eu sei que não está certo ele bater com o pé direito, ele deveria fazer essa diagonal batendo com o pé esquerdo, que teria mais chance de provavelmente fazer o gol. E é um jogador que tem uma qualidade de alguns momentos, não estou dizendo que é um grande jogador, em alguns momentos ser centralizado também, porque o Internacional ele peca em alguns momentos na questão de centralizar seus jogadores. Ontem o Alan Patrick teve que jogar mais de costas para a zaga, né? E ainda teve o pênalti, bateu o pênalti, errou o pênalti, o goleiro do Atlético defendeu e ele acabou fazendo no segundo momento o gol de empate do Internacional. Então, assim, a gente, claro que o Internacional precisa, né, dos seus jogadores que estão na seleção, o Borré e o Valência, né, o Valência também é um jogador que perde muitos gols, né, de muita dificuldade, às vezes, de fazer o simples, né, e o Borré ficou 5 jogos sem fazer gol, foi fazer jogo depois do 5º jogo. Então, assim, o Borré também teve que se adaptar ao futebol brasileiro, mas estão na Copa América. Dentro da possibilidade ali da marcação do René no lado esquerdo, eu também vejo que é problemas quando o jogador que é destinado à lateral esquerda não estar na lateral para marcar. Provavelmente aquilo ali, ele estava num outro setor que não era o dele, né? E aí o Alan Patrick teve que se deslocar. Só porque o Alan Patrick também estava cansado, né? Até porque ele não consegue mais, um jogador já mais veterano, ele não consegue ir e vir toda hora. É um jogador que tem que jogar um pouco mais centralizado para distribuir essa bola. Mas sem os atacantes propriamente ditos lá na frente, ele tem que se sacrificar, né? E agora com a perda do Maurício, também é um jogador que compõe em alguns momentos ali pelo lado direito, o Internacional vai ter que achar um substituto para o Maurício. E eu não sei se ele tem no grupo, né? Então o Alan Patrick, aconteceu esse mesmo lance do Grenal, né? Eu vi que foi falar do Grenal ali, que quem estava marcando o Alan Patrick na esquerda não era o Reinaldo, né? Era o Carbajo. E aí acabou acontecendo o gol. O mesmo lance, né? Não era para ser o Carbajo marcando, porque o Carbajo é um volante, um meia volante ali, né? E acaba não estando marcando ali no meio, na lateral esquerda. Então aconteceu o gol do Internacional. Então o Internacional teve a jogada do Grenal a seu favor, e contra o Atlético ontem teve a mesma jogada, o mesmo lance praticamente, contra si.
Então, quer dizer, né, são 2 pesos e 2 medidas. Ele não colocou ali o René, que deveria, no final do jogo, centralizar um pouco mais, organizar-se um pouco mais e se colocar um pouquinho mais na linha de marcação. E aí vem a qualidade do Atlético Mineiro. Né? O Atlético Mineiro tem um Hulk, tem um Paulinho, né? Tem vários jogadores aí de muita qualidade que poderiam estar na seleção brasileira também pela sua qualidade. O Paulinho foi goleador o ano passado do Brasileirão e não foi nem para a seleção brasileira. Então é um grande elenco, né? Tanto ele quanto o Palmeiras, quanto o Flamengo, que ontem acabou perdendo para o Juventude, mas é uma boa relação. Então o Internacional, acredito eu sim, que precisa se organizar. Eu vejo o Cudê em alguns momentos, né? O Internacional se atrapalha um pouco. Não sou aqui defensor do Cudê, né? Também um grande, né? Como é que é? Dizendo, né? Sendo o contrário ao Cudê na estrutura dele, mas em alguns momentos eu acho que o Cudê falha sim, ou somente na escalação, ou somente nas trocas. Eu acho que ele tem alguns lampejos de boa qualidade e alguns lampejos de má qualidade como treinador. Muito bem. Deixa eu só fazer uma meia defesa ao René aqui. Eu gosto desse embate sobre o René, porque talvez eu seja um dos poucos que defenda a manutenção do René. Eu concordo no que o professor Pedro falou ali. Ele viu o René é um cara muito construtor por dentro, né? Ele tem essa puxada de perna esquerda sempre buscando para a perna direita e muitas vezes enfiadas de perna direita mesmo, porque apesar de não ser a principal perna dele, ela é muito utilizada no jogo dele. Eu até num programa citei isso, né? O René do Sport Recife, antes do Flamengo, era um René mais lateral e mais defensivo. Depois que ele começou a jogar no Flamengo e ter o Felipe Luiz meio que como professor, ele buscou um pouco criou essa característica própria do próprio Felipe Luiz. Felipe Luiz nunca foi um lateral de velocidade e de espetar numa ponta como é o Bustos do lado direito. Tu nunca vai ver o Bustos construindo por dentro. O Bustos, ele espaça o time o máximo possível na ponta direita. O René tem essa parte de construção. E nos lances ali que o Ernest falou, vou só fazer uma defesa para ele, porque no lance que tem a bola nas costas do Paulinho, o lance era de domínio total do Internacional, justamente com o René construindo por dentro, e o Hugo Maggio vai fazer uma enfiada de bola totalmente errada, e nisso já tem quase um chutão, já um lançamento pro Paulinho, que entra cara a cara com o goleiro. Não era propriamente o local do René, porque era uma construção de posse de bola ofensiva que o René estava participando da construção. Já nos 2 gols do Atlético, o primeiro é um erro de marcação de escanteio, né? O Cauã, se não me engano, sobe sozinho, desvia no Igor Rabelo e entra. Já o segundo lance, que aí não era lugar do René, porque é um rebote de escanteio. O Inter sofre 3 escanteios seguidos naquele momento do final do jogo. O René, inclusive, está na área. A bola passa por ele quando chega no Rômulo, que faz o gol do Galo. Inclusive, ele estava na área defendendo a marcação. Aquele lance, o escanteio é cobrado, sofre um bate-rebate. A bola sobra para o Hulk no mano a mano contra o Alan Patrick. Mesmo que não tivesse cansado, ele ia ganhar do Alan Patrick, porque o Alan Patrick não é marcador. E aí ele consegue achar o cruzamento e aí pega no segundo pau, entra sozinho o Rômulo e o Inter toma o segundo gol no último minuto, tanto que depois do gol tem um apito e acabou o jogo. O que pudemos construir nesse lance do René, né, na questão do escanteio, é que o René também nunca foi um grande marcador, né, cara? O René, como lateral, claro que ali num escanteio, ele vai para o segundo pau, até por uma questão um pouquinho mais de altura dele. Mas não é ele que teria que marcar os jogadores mais altos do Atlético. Né? Ele seria um jogador um pouco mais de sobra, um pouco mais de... Isso. O segundo gol não é nem de um cara muito alto, né? Do Rômulo, ele chega no segundo pau, meio que até dá um peixinho. Mas, obviamente, se for criticar o René nesse segundo gol, é porque ele estava marcando na área, mas não pela bola nas costas na lateral ali. Mas ele participou muito bem do jogo ontem. Eu até achei um dos melhores na partida o René ontem. Muito porque esse domínio do meio campo que o Inter teve, muito se dá pela parte construtiva do René. O Inter não teria esse domínio se o responsável por ter esse manejo da bola no meio campo fosse o Rômulo, por exemplo, que é propriamente um cara que tem muita dificuldade com a bola, apesar de compensar com marcação. Mas com a bola, tu vê que o Rômulo tem uma dificuldade gigantesca com ela. É que eu vejo assim, ó, quando o René ele se prontifica a fazer o básico, que é a função de um lateral, ele vai bem. O problema é quando ele quer fazer exatamente aquilo que, por exemplo, ele aprendeu a fazer no Flamengo. São coisas que não são da característica dele, que talvez ele tentou se moldar
mas ele não tem aquela não é a palavra competência, mas ele não tem o domínio, vamos dizer assim, para poder fazer aquilo ali, que nem tipo, por exemplo, eu sou canhoto, eu vou começar a chutar só com o pé direito agora. Cara, não tem o domínio do pé direito para abolir a minha perna esquerda. É nisso que eu me refiro. E outro detalhe, a gente estava falando da marcação. O René, o que eu noto na marcação do René? O René nunca, é muito difícil ele conseguir se antecipar. O adversário sempre pega a bola e ele sempre vem vindo para trás, sempre vem vindo para trás, sempre vem vindo para trás. E isso me irrita, cara. Tem tanto jogador que não deixa o adversário pensar, se antecipa, ou quando o adversário pega a bola, ele vai e dá o bote certo. O René nunca me dá essa segurança e essa confiança de, tá tranquilo, é o René que tá ali na marcação, tá de boa. Sempre que o René tá numa jogada por ali, eu começo a suar frio. Eu vejo assim, o Internacional também não tem um substituto, né, pro René. Hoje, na característica do René, né? Então, assim, teria que colocar quem ali, né? Um jogador que Barnabé, que veio, que não é um jogador, que é sim um jogador de velocidade, é sim um jogador de ataque, é sim um jogador que se projeta à frente, né? Então já o Internacional tinha... Oi? Ele marca menos que o René. E o Internacional tinha alguns jogadores. Eu quero ver ele. Ele já, não, mas não vai conseguir. O Bernabé, ele projetou muito bem no Lanús, né? O Lanús jogava num sistema com alas, e ele foi muito bem, foi para sub-20 de competição sul-americana, mas na própria Escócia, lá no Celtic, ele não conseguiu a titularidade por causa dessa dificuldade defensiva que ele tinha. O Internacional não tem essa. O Internacional não tem essa peça aí de reposição do René. Então, assim, é um jogador que dá um pouquinho mais de qualidade quando tem a bola nos pés, acredito que sim, né? Peca na marcação. Às vezes é aquela situação, não é o jogador que quer fazer o passe com a direita, e sim o treinador. Olha só. Não, eu só dei um exemplo, porque, exemplo, cara, tu é lateral esquerdo, faz a lateral. Não dá de volante, não dá de meia, não dá de centroavante, se tu não tem o domínio para fazer isso. Hoje já teve alguns... já vi alguns momentos, né? Jogarem os laterais trocados, né? O lateral direito jogar na esquerda, o lateral esquerdo, até por uma questão de situação pelo meio, e aí os dois meio abriam um pouquinho mais. E hoje a gente vê os atacantes. Os atacantes, geralmente, o lado esquerdo joga um pé direito e o lado direito joga um pé esquerdo, né? Até por uma questão do chute que vem em direção. Então, só que a diagonal do René não tem como ele vir por dentro e bater de esquerda, porque ficaria totalmente torto, né? Se ele jogasse pela direita, seria mais fácil. Mas aí seria uma invencionice muito grande também do Cudê, né? Aí é difícil. Deixa eu só comentar uma coisa. Tu falou sobre o Maurício e se é que a gente tem um substituto no... Olha, eu digo para vocês, o Inter tem um substituto em casa. Só não bota se o Cudê não quiser. Qual deles? O Internacional tem o Gabriel Carvalho, que pode fazer dupla com o Alan Patrick. O Piá de 16 anos joga bola pra caramba. É só botar pra jogar. Ele joga muito mais que o Maurício. E outro detalhe sobre o Maurício, pra fechar minha participação sobre o Maurício, eu acho que o Inter tinha que vender o Maurício, tá? Mas jamais para um adversário direto teu, que vai brigar contigo por títulos. Jamais. Mas eu tenho que botar 8 milhões no meu bolso. Cara, diminui a tua pedida e vende ele para alguém que não vai interferir aqui, não vai ser adversário teu, não vai tirar qualidade de ti para somar lá. Realmente. Eu concordo em partes com o Ernest, mas eu concordo também em total parte quanto à questão da venda, né? É necessário vender o Maurício. O Maurício não seria titular do Inter nem agora, nem ontem seria titular do Inter. Ele perdeu a posição se o Wesley quiser jogar do lado direito, se o Wesley e o Wanderson estiver jogando. Ele perdeu a posição para os dois, ele não agrega de maneira agressiva o lado que ele atuava, ele sempre tentava construir por dentro, mas nunca vencendo o duelo do 1 contra 1. Sempre buscando um chute ou uma construção através dos passes, mas propriamente também não fazia um grande ano, né? O Maurício vivia de lampejos e acho que o Inter caiu na real, viu que não teria uma grande venda, dificilmente no Maurício, e aceitou o mercado. O Maurício não vai nem ser titular do Palmeiras, acredito eu. Vai com o Estevão lá. Maurício, eu acho que quando veio para o Internacional, me lembro, ele veio mais como
uma peça fundamental ou para jogar do lado do Alan Patrick, que deu certo em alguns momentos, ou para ser o substituto do Alan Patrick. Que daí, quando ele substituiu o Alan Patrick, ele não conseguia jogar, porque não é um jogador que tem a qualidade do passe do Alan Patrick, né? Aquele jogador que conduz um pouco mais a bola. Mas ele veio sim novo para o Internacional. Acredito eu também que a venda, né, não vai ser titular do Palmeiras. Eu acho que a venda dele poderia ter, vem a janela agora, poderia ter sido para fora do país, né, até para dar uma bagagem nele um pouquinho mais internacional. E no Palmeiras ali ele vai, vamos dizer, ele vai ter outros jogadores de mais qualidade que tem no elenco do Internacional. Quer dizer que daqui a pouco o futebol dele pode crescer um pouquinho mais. Mas acredito eu que também não será titular no Palmeiras. É o negócio do século. Ainda trocou o Maurício pelo Potker, né, gente? Fez mágica, né? Não tem o bravo foi o Cruzeiro aceitar, né? Graças a Deus, né? Papai é Cruzeiro. Então, muito bem. Mas assim, não vai fazer falta dos colorados ficarem, meu Deus, perdemos o Maurício, nossa, agora estamos sem o Maurício, ainda mais com a crescente do Wesley, que também veio do Cruzeiro, né? Diga-se de passagem, o Cruzeiro nos trocou o Potker e ainda nos vendeu o Barbada Wesley, que hoje é a nossa principal referência ofensiva, até no 1 contra 1, né? Tanto que o pênalti que o Inter consegue contra o Atlético Mineiro é no X1 dele contra dois marcadores, ele balança os dois e o Igor Rabelo, de maneira infantil, faz o calço e o Inter tem o pênalti que ocasionou o gol. Então, e era expulsão ali, né? Vamos combinar, né? Era segundo amarelo. Também, E outro detalhe que a gente tem que falar, Fausto, é justamente a arbitragem. Cara, se eu chegar do lado do Hulk e falar, cara, tu é feio pra bosta, o juiz vai dar falta e vai me dar cartão ainda. Cara, um absurdo, meu. Inclusive, o que mais me chamou a atenção, eu nem vou entrar muito nesse, porque senão a gente vai se prorrogar muito, mas o que me chamou muito a atenção é que o pênalti é escandaloso, é na frente do árbitro, não é um lance lateral, né, de lances, caiu na lateral da área, tava meio ruim de visão, não sei se rolou o calço ou se o jogador se atirou. O lance é nítido, é na frente dele, no meio da área. É claro que o jogador do Atlético bota a perna para derrubar ele. Eu, na televisão, vi na hora o lance. E tivemos que esperar o VAR ter que chamar ele para ver um lance que era óbvio. E ele estava bem localizado, né? Ele estava muito bem localizado no campo ali. Tinha como ver o pênalti, não viu. Com certeza. E às vezes é aquela coisa, né? Na questão de esperar o VAR, né? Eu não vou dar porque daí o VAR vai me chamar. Eu não sou muito adepto ao VAR, né? Eu acho que o futebol, ele vivia de erros de arbitragem até em alguns momentos, né? Mas eu acho que é uma coisa era mais charmosa, assim, né? Tinha os erros, mas não eram erros, e eu acho que o juiz ficou um pouquinho mais preguiçoso na questão do VAR. E nesse detalhe da arbitragem ontem, por isso que eu fiquei puto ontem no jogo, a arbitragem estava muito tendenciosa ontem. Teve um lance, eles foram pro VAR no lance do pênalti do Inter, mas teve um lance do Alário, que ele sobe na área, cara, ele sobe, todo mundo sobe botando a mão no adversário da frente, isso acontece 30 vezes no jogo. E o Bandeira na hora, cara, não deu 2 minutos depois, o cara fez carga em cima do Alário, aí ele ficou quieto. Aí ele não se mexeu. Oba, cara! Não, foi surreal esse lance. O Bandeira olhava pra ele, como se tivesse, pelo amor de Deus, cara. O lance lá no meio da área, o Bandeira querer aparecer. Mas o lance era de amarelo porque o Wesley, quando faz o corte no Igor Rabelo, tinha condição de chute, mesmo de perna esquerda, que a gente fala que não é a melhor, foi a perna que fez o golaço contra o Corinthians. Era um lance de possível gol e era para sim ter o segundo amarelo, e aí poderia ser um outro jogo, né? Esses pequenos detalhes decidem partidas. A gente já chegou nesse consenso. Mas bora para as próximas perguntas, que senão a gente vai estender demais. Bom, e dando seguimento, nós queremos saber, Fausto, qual é a tua análise sobre os últimos 3 jogos do Grêmio, da nossa dupla Grenal, agora sobre o Grêmio. Bom, aí a gente pega esse melhor momento que a gente viu do Inter e joga pro lado oposto, que é o momento que vive o Grêmio, né? Não tá legal, né? Eu não vou vir aqui pedir a cabeça do Renato, porque vocês sabem que eu não partilho disso. Inclusive, acho que quando nós, da dupla Grenal, fizemos esse vamos cortar o Renato, o Grêmio caiu, e o Inter, quando se criou, que não dependia mais do D'Alessandro, o Inter mesmo caiu naquele Campeonato Brasileiro. Mas eu acho que o Grêmio parece que não tá conseguindo tirar mais. O Renato parece que não consegue tirar mais desse time do Grêmio. Eu não sei até onde ele precisa insistir no Galdino.
eu gosto do Pavon, mas com 32 minutos tu trocar os 2 pontas é porque tu já não tá mais confiando nos teus pontas, né? E acho que isso ficou muito claro no jogo contra o Atlético Goianiense. Mas trazendo um pouco dos outros jogos, o Grêmio foi... Até em alguns momentos tinha a bola, mas o Grêmio não conseguiu agredir o Inter em praticamente nenhum momento. Eu não sei se essa dependência de que o Gustavinho resolva em uma jogada individual, o Cristaldo viva de seus lampejos, porque o Cristaldo não é constante em basicamente nenhum jogo. Ele vive de lampejos. Tu vê ontem o jogo do Alan Patrick foi constante o jogo inteiro. A bola chegava nele e ele conseguia distribuir o jogo. O Grêmio espera isso do Cristaldo, e o Cristaldo não tem conseguido. Esses lampejos do Gustavinho já se mostram que não são suficientes. A velocidade do Nathan Fernandes, aquele gol contra o Estudiantes que os guris conseguiram, não se mostra em todo o jogo. Então acho que o Grêmio precisa urgentemente, obviamente, precisaria de algum reforço ali para dar uma sustância mais criativa ao time. O time carece muito do Soteldo, do Diego Costa no seu momento. Acho que o meio-campo do Grêmio não está legal. Acho que a situação do Rodrigo Eli ir para o ataque é realmente o Renato escancarar que falta opção. Eu vi até um comentário sobre isso e eu concordo. Eu acho que o Renato está realmente com falta de opção para fazer esse time jogar. E acho que o Renato é um treinador que precisa dessas opções para fazer o Grêmio jogar. Ele não é um treinador que faz milagre quando ele não tem os caras. Então, o momento gremista não é bom. Eu não sei, não me parece ter uma esperança de que vai melhorar a curto prazo, enquanto os caras Soteldo, Diego Costa, Vilhaçante, que faz muita falta no meio campo, né? E aí tu vê como a Copa América atrapalha a dupla Grenal, né? Por mais que o Borré não tenha feito muitos gols e tudo mais, o Valencia perca gols, a diferença do respeito pelas outras defesas com os atacantes é absurda, né? E isso dá esse medo o tempo inteiro. O Valencia perde o gol, mas ele está ocupando o zagueiro o jogo inteiro. O Grêmio sem Diego Costa, sem Soteldo e sem Vilhaçante parece pouco agressivo. E colocou Inter, Atlético Goianiense até em situações de conforto nas partidas. Então, a situação não é boa, precisa mudar. E eu espero que seja com o Renato. Eu acho que o Grêmio não deve trocar o treinador. Muito bem. Ernest, como que tu encara esses últimos 3 jogos do Grêmio? Adoro, Ai, tô com saudade! Tô com saudade! Mas, gente, falando sério, deixando a brincadeira de deixando a brincadeira de lado, eu acho assim, ó, o que mudou de 2023 para 2024 no Grêmio? Só o Soares. Soares, que foi vice-campeão brasileiro, não, tipo uma peça. O Soares foi vice-campeão brasileiro, então. Não foi o Grêmio. O Renato, o ano passado eu cheguei para a direção e ou tá fechado ou não tá. Fomos vice-campeões brasileiros. Fomos. Cara, primeiro que foram porque os outros não quiseram ganhar nada. Botafogo não quis ganhar, Flamengo não quis ganhar, e o Palmeiras, vocês estão insistindo, eu vou ganhar essa coisa então. Tá? Porque eu analiso, só o Soares fez tanta diferença? É difícil a gente analisar que o grupo do Grêmio seja inferior ao do Cuiabá. O grupo do Grêmio não é inferior ao do Vitória. O grupo do Grêmio não é inferior ao do Corinthians. E todos esses estão na frente do Grêmio. Será que o problema não é o Renato? Será que o problema não é a direção do Grêmio, que não tem profissionais qualificados em cada departamento para dar ao treinador e à equipe o suporte necessário? Será mesmo que é só jogador? Ou melhor, não estão entendendo o que o Renato quer? Ou o Renato, desde o ano passado, está enganando e conseguiu algo muito bom no Brasileirão às custas do Soares? Porque se a gente lembrar, o Renato diz, se eu tivesse aqui não tinha caído, lá em 2021. Mentira! Porque foi com ele que o Grêmio começou a afundar. Foi com ele que o Grêmio passou a não ter resultado. E aí ele pediu para cair fora.
minha visão, o Grêmio tem time para estar no meio de tabela e não está por incompetência do seu treinador. Essa incompetência, eu diria já, que ele já vem falando sobre isso, não da incompetência dele, mas do caminho do time ao longo do ano. Aquela entrevista que ele dá chorando, coletiva, quando voltaram a treinar, por causa depois da enchente, chorando, dizendo, não, o rebaixamento é uma realidade, porque não sei o quê. Cara, por que isso não está afetando o Inter? Por que o Inter consegue evoluir? Por que o Inter não tem os mesmos problemas que o Grêmio, sendo que ambos estão passando pelas mesmas coisas? Sabe, o Renato enche a boca para dizer, estamos há 40, 50 dias sem ver nossas famílias. O Inter, os jogadores estão vendo nossas famílias. Cara, escolha do Grêmio. Por que o Grêmio não vem treinar na PUC? E aí não sai daqui para mandar os jogos em Curitiba? Então são escolhas erradas, no momento errado. Eu acho que o Grêmio ontem empatou num golpe de sorte, digamos assim, porque o Grêmio está jogando futebol tão pouco, que elencos que são trocentas vezes piores que ele conseguem ser superior. E isso não dá para entender. E esse é um posicionamento que eu coloco com uma visão neutra, mas é o que eu tinha de sentimento quando o Inter não apresentava desempenho, tendo um elenco melhor que os seus adversários. Mas o nosso treinador, ele conseguiu nos dar alternativa. Ele conseguiu mostrar uma evolução que muitos não estavam achando. O porquê que no lado de lá não é possível. Muito bem. E, dando seguimento agora, a palavra com o nosso querido professor Pedro Melo. Qual é a tua análise sobre esses últimos 3 jogos do Grêmio, professor? É preocupante, assim, eu concordo em partes com o Fausto, com o Ernest também, em alguns momentos ali. Acredito eu que a saída do Renato não é o certo, porque não tem outro treinador, né? Tem o Cuca, que saiu, que acabou saindo do Atlético Paranaense também, por não ter resultados. O Fernando Diniz, que seria um nome, provavelmente seja o treinador do Atlético Paranaense, até porque já tem algumas conversas ali, né? É um grande treinador também, mas precisa, a característica do Grêmio, acredito eu que não sirva para o Diniz, né? Porque não tem jogadores para fazer aquela qualidade que o Fluminense tinha no toque de bola. Como diz o Pep Guardiola, os 40 segundos que eles botaram, né, o Manchester City na roda, o Pep Guardiola, como é que tiraram o Fernando Diniz do Fluminense? Foram 40 segundos num jogo de 90, né? 40 segundos o Fluminense conseguiu botar o Manchester City na roda naquele Mundial. Mas, né, a gente vê assim, na PUC, né, como o Ernest falou ali, não tem condição de treinar. Por quê? Porque é um campo de 90 de tamanho, né, por 58, se eu não me engano. É pequeno o campo, né? Os campos geralmente são em torno de 105 a 104 por 68. Né? Então é um campo muito pequeno e a grama também, se eu não me engano, a grama é artificial na PUC. Então não teria condições, é melhor que a do São José, mas não teria condições de fazer o suporte de treinamento para o tricolor. Na questão do Renato, tá? Eu vejo que não tem treinador, outro treinador dentro dessa possibilidade para vir assumir o Grêmio. Acredito eu que um nome, né, que tem se falado há bastante tempo já é o Filipão, mas eu acho que o Filipão também como treinador já é não um cara ultrapassado, assim, mas um cara que já está incomodativo, já está incomodado, né? A expressão da palavra de saco cheio, né? De ir para uma coletiva, de ir para uma imprensa. Então seria um grande reforço para o tricolor, e isso eu já falo há bastante tempo, na parte mais técnica, na parte de estruturação do futebol. Seria eu acho uma grande parceria ali, colocar ele e o Renato. Claro que as decisões são mais pelo Renato. Na questão da parte física do Grêmio, né, acredito eu que a troca do preparador físico, que foi o Heverson Pimentel, que foi para o Corinthians, né, apesar de ser o seu auxiliar que assumiu o tricolor, né, não é o mesmo comando, não é o mesmo tom de comando. Aconteceu isso com o Internacional também, voltando um pouquinho, quando saiu o preparador físico e assumiu o preparador físico do Cudê,
né, como na outra passagem pelo Internacional foi muito mal, e o Internacional caiu bastante nisso, e o Tricolor ele deu uma caída nisso. A questão dos 40 dias, né, que o Tricolor não está vendo a sua família. O Internacional ele voltou a treinar no Namorados Quero Quero, que é ali em Alvorada, né, por um longo período, jogando aqui em Criciúma. O Grêmio vai fazer isso agora, né, vai voltar a treinar dentro do espaço dele ali no Maitá, onde a água já baixou, o campo já está um pouquinho melhor, e vai jogar em Caxias do Sul, no Centenário, né? Estão ajeitando a grama ali para jogar no Centenário. Então essa desculpa do Renato de ver ou não ver a família, claro que interfere um pouco, né? Acredito que interfira um pouco, assim. Eu me lembro quando eu trabalhei dentro do futebol na Ubra, quando a gente trabalhou com o Leandro Machado, a gente concentrava 2 dias antes do jogo. Então concentrava os solteiros, né? E eu, como na época eu era massagista, concentrava junto. Concentrava, tipo, o jogo era sábado, a gente concentrava quinta-feira. Então tinha jogo sábado, concentrava segunda, concentrava quinta. Saía domingo, aí o jogo já era quarta, quer dizer, domingo, segunda-feira já concentrava de novo. Então assim, tu concentrava segunda, terça, quarta tu saía, aí o jogo era sábado, já saía do jogo, já ia para casa, voltava, no outro dia de manhã já voltava para concentração. Quer dizer, é muito complicada a situação, porque assim a gente acaba vivendo, claro que o futebol ele te prospecta isso, ele precisa que tu viva o futebol quase que 90% da sua vida, né, porque o futebol te exige isso, né, e uma coisa que eu vejo no Renato é muito engraçado, assim, você lembra daquele Grenal que já faz 3 Grenais que o Inter ganha do Grêmio, né, mas aquele primeiro Grenal, né, que o Renato viajou, né, o Renato viajou, foi embora, não deu entrevista. O que ele tirou o foco dali? O baile que o Internacional deu no Grêmio, naquele Grenal, né? Agora ele faz a mesma coisa, ele fala disso, fala daquilo, ele tira o foco dos jogadores. Então isso o Renato tem muito o vestiário dele, ele tem essa perspectiva do vestiário, ele tem essa visão do vestiário, ele protege muito, e ele sempre fala isso, eu protejo os meus jogadores, né? Eu protejo o meu elenco. Isso ele fala em quase todas as coletivas. E ele protegendo o elenco dele, ele tira a pressão de uma certa forma, né, do seu elenco. Ele vai para a coletiva de uma outra... ele inverte algumas perguntas e inverte algumas respostas, até mesmo contra o Real Madrid, quando o Grêmio foi para o Mundial. Qual foi o discurso do Renato? Foi falar de técnico ou foi falar dele melhor que o Cristiano Ronaldo? Ele tira tudo, ele tira a perspectiva do que o Grêmio está enfrentando. Claro que o Grêmio está jogando em alguns momentos, eu acho que no Grenal, né, o Grêmio teve alguns lampejos dentro do futebol, ali dentro das 4 linhas melhores que o Internacional achou o gol, né, e agora nesse último jogo, assim, até o Grêmio tem alguns momentos melhores, né, dentro da partida, mas acaba tomando um gol de falta de atenção, né? A entrada do Rodrigo Eli ali na questão como centroavante, aí vai um certo desespero, né? Eu ficaria desesperado também, né? Se eu tivesse que ficar 85 minutos com o JP Galvão, eu acho que eu ia iniciar com o Bruno Eli. Muito bem. Só para fazer uma referência que ele falou sobre o Renato, né, tirando o foco lá, falando sobre o Cristiano Ronaldo. Vocês ficaram sabendo que o Cristiano Ronaldo respondeu para o Renato naquela oportunidade? Não. Horas, pois, quem estás falando? Não conheço. Parece que o Renato deu o DVD para ele, né? Mas tem aquela história do Renato ali dando, né, ele no banco de reserva, ele tá ao lado do treinador do Real Madrid ali, que era o Zidane, né? Um cara que não jogou quase nada. E aí ele olha o Zidane parado e preocupado, né? E coçando a cabeça. Daí ele olha pro banco e diz assim, pô, se o Zidane tá preocupado, imagina eu. Ai, genial. Só para realmente, o Cristiano Ronaldo e o Renato não podem estar nem na mesma frase, né? Não, absurdo, tá louco. Né? Mas sobre os Grenais, né? Isso é mais uma menção honrosa que eu tenho que fazer ao Tchatcho Kudê, né? O Inter não vencia 3 Grenais seguidos desde 2014. Colorado passou 10 anos de
indo para um Grenal sem a segurança de uma perspectiva de bom resultado. E com o Kudê, nos últimos 3 Grenais, a gente tem 3 vitórias e uma perspectiva diferente de encarar os próximos Grenais, né? A gente já não vai mais com aquele desespero que ia antes, pelo contrário, a gente vai com certa confiança já. Isso se dá muito pela volta da dignidade nos Grenais que o Kudê nos devolveu. Então, uma menção honrosa ao Tchatcho aí que devolveu essa dignidade ao Colorado. Eu vou ter que abrir um parênteses agora. Agora vou ter que. Agora nós vamos... o programa vai demorar mais 1h30 agora. Não, aqui, ó. Eu vou dizer assim, ó. O Kudê aprendeu a jogar Grenal. Ele aprendeu que o Grenal se vence. Porque na primeira passagem dele, meu Deus do céu, foi um horror. Aí o Abel Braga precisou, gente. Vocês conhecem o caminho da roça. Vamos lá. E o Inter voltou a ganhar Grenal com o Abel Braga, porque com o Kudê foram 6 clássicos, com 4 derrotas e o que? 1 gol marcado, só acho, em 6 jogos, né? Mas que bom que o Kudê aprendeu a jogar Grenal, né? Então, quando tem Grenal, com o Kudê na beira do campo, eu tô tranquilo hoje. Então não pode ser decisivo, né? Porque daí não funciona. Não dá. Não pode ser em final, não, tem que ser em meio de tabela. Tem que ser em meio de tabela. Senão tá ferrado. Fazer a tréplica agora, né? 2014 até o Kudê foram 6 anos, né? E a gente não tinha 3 vitórias, né? Então, não é só... Mas eu acho que também não teve 4 derrotas assim seguidas, né? Como o Kudê teve, né? Não ganhava. Mas a gente não ganhava, né? Tava ruim, né? Bom, eu gosto que esse meu time aqui, ele traz realmente o conteúdo, faz com que o telespectador fique realmente antenado e acompanhando a opinião de cada um, porque realmente não existe uma verdade, existe uma análise, cada um como enxerga, e a gente faz com que o telespectador venha a pensar, a refletir, e eu tenho certeza que a gente colabora muito aqui com o esporte para o nosso telespectador. Dando seguimento, Fausto, seleção brasileira. O que tem aí para acontecer na seleção brasileira? Na verdade, não aconteceu, né? A gente teve um Brasil e Costa Rica que foi comovente, né? O Brasil teve domínio durante o jogo inteiro, muito óbvio ali, mas não conseguiu fazer nenhum gol, né, na Costa Rica. E aí eu vou fazer uma lembrança que a gente tem hoje, talvez o melhor jogador do mundo, e esse melhor jogador do mundo não fez a diferença num jogo tão teoricamente fácil que é contra a Costa Rica. Então, a seleção brasileira, que já não nos pegava como uma seleção apaixonante, cativante, de fazer o brasileiro querer assistir, que nem já foi em outros momentos, nos deixou. O meu cachorrinho tá brincando ali, até a sombrinha agora que eu tô vendo aqui. Me tirou Acabei de assistir. Não é nenhum fantasma, não, é só o cachorrinho. A Série B do Grêmio não tá aqui, tá? Fica tranquilo. Aí... mas eu te mando ela aí, ó. Ó, pega do outro lado, ó, pega aí, ó. Mas quanto ao Brasil, foi decepcionante, tá? Eu já não tinha uma expectativa, na verdade, muito, muito maravilhosa com a seleção, mas me decepcionei ainda mais contra a Costa Rica. É uma competição que se iniciou agora. A Argentina também fez um jogo muito difícil contra o Chile, mas acho que o Chile está um degrau acima da Costa Rica, então é um adversário mais difícil. Eu espero que a seleção melhore, né? Eu realmente, a expectativa não é das melhores, eu não acho que o Brasil nem seja favorito esse ano à Copa América, e acho que a gente tem falta do nosso principal jogador, e acho que nem é discussão mais isso, basta olhar a partida, a gente vai ter a dependência do Neymar por alguns anos ainda. É isso aí. Bom, Ernest, dando continuidade, seleção brasileira. Eu nunca fui muito torcedor da seleção. Para mim, sempre, a seleção, azar. Se ganhar, ganhou. Se não ganhar, não ganhou. Sabe? Até porque, historicamente, aí o Inter já foi muito prejudicado por jogadores na seleção que sequer entravam em campo e eram convocados somente para atrapalhar os planos aqui dos gaúchos, né? Mas eu vejo assim, com certas dificuldades, eu vejo que o Brasil vai chegar e vai, de repente, fazer uma final contra a Argentina, mas eu vejo a Argentina um degrau acima. Assim como a Argentina é a atual campeã da Copa América, atual campeã do mundo, eu vejo a Argentina com maiores chances de ser campeã da América. Eu só quero que a participação do Equador termine agora, esse final de semana, para segunda-feira o Ener Valencia poder voltar, né? Já não posso esperar isso do Borré, porque a Colômbia é líder do grupo, né?
Mas o Valencia fez certinho na primeira rodada, né? Jogou só Claro. 20 minutos, foi expulso, já descansou agora na segunda. É isso aí. Muito bem. Bom, dando continuidade, professor Pedro Melo, o que nos diz sobre a seleção brasileira? Eu, na realidade, eu acho que falta um grande jogador na seleção brasileira. Pedro do Flamengo. O cara tá fazendo gol, né, de tudo quanto é forma. Faz gol de peito, faz gol de cabeça, faz gol de dar balãozinho, dribla, tá dentro da área. Né, eu não sou um grande defensor do Neymar, eu acho que é um grande jogador, mas também, né, quando tinha ele dentro de campo, toda a bola tinha que passar por ele. Eu acho que um grande jogador, em alguns momentos, ele não precisa jogar nem com a bola. Ele jogando sem a bola, ele atrapalha mais do que tendo a bola nos seus pés. Né? O Neymar, em alguns momentos, numa questão de treinamento, uma questão de ideia de jogo, onde se ele pudesse se deslocar um pouquinho sem a bola, e aí abrir os espaços para outro, porque 2 jogadores vão marcar o Neymar, ou 3. Né? Vai ter que abrir espaço no futebol. Não tem como. É impossível não abrir. Então, acredito eu também, né, neste momento, hoje nós temos ali né, os jogadores do Real Madrid lá, o Rodrigo, né, o Vinícius Júnior, que é considerado aí, acredito eu também que esse ano, né, vai estar, mas eu acredito que não será o melhor do mundo, mas fez bastante coisa dentro do Real Madrid, né, como não tem feito na seleção brasileira. Então, acho que o Dorival Júnior, ele ainda não tem, né, o espaço dele dentro da seleção. Eu acho que precisa sim ter jogadores de referência, um pouco mais de referência dentro da seleção brasileira. Né, em alguns momentos não se tem. Né, a gente vê o Danilo ali brigando com o torcedor. Né, cara, esquece o torcedor. O torcedor tá lá para torcer, tá lá para xingar, tá lá para né, desopilar. O cara viveu 30 dias dentro de uma linha de trabalho, ele vai para o jogo para desopilar, gente. Não é que ele tem que xingar, ou chamar isso, ou chamar aquilo, ou ofender, não é isso que eu estou falando. Mas o torcedor, ele vai para desopilar, ele vai para ter aquele momento de tirar o estresse dele. Né? E às vezes, o jogador que está ali, que ganha para aquilo ali, vai lá discutir com o torcedor, não pode, né, cara? Eu acho que o Danilo, como capitão, como referência desse time dentro do vestiário, eu vi em alguns momentos, né, o vestiário e o Danilo falando, ele se porta muito bem. Eu acho que é muito interessante a prospecção do Danilo ali na questão de fala, né, dentro do vestiário, mas tem que acabar ali. Fez o vestiário, terminou, ele tem que ser essa referência. Estão xingando lá o Rodrigo, estão xingando o Vinícius Júnior, chama os caras, leva para dentro do vestiário, resolve dentro do vestiário. Eu acho que o futebol se resolve muita coisa dentro do vestiário. Eu trabalhei 16 anos dentro do vestiário de futebol. Então, assim, muita coisa se resolvia lá dentro, mas muita coisa mesmo. Coisas inimagináveis, assim, né? Que se resolvia e tinha que se resolver. E lá fora tinha que se ganhar e tinha que estar presente para o torcedor, que não era um grande clube. A Ubra não era um grande clube, mas foi vice-campeão gaúcho e graças a Deus aí estava lá. Em 2004 a gente perdeu para o Internacional, ganhamos do Grêmio a semifinal com o Tavarelli e perdemos em 2004, onde o treinador do Internacional era o Lori Sandri, finado Lori Sandri. Então são coisas que acontecem dentro do vestiário que tem que ficar no vestiário, não adianta. E às vezes tu te externa ali, por exemplo, o Danilo vai lá xingar o torcedor porque o vestiário ele não conseguiu dar tranquilidade no vestiário, e a cabeça dele já não tá legal, ele vai lá discutir com o torcedor. Eu acho que a seleção precisa gerir o seu vestiário, organizar seu vestiário, e aí as vitórias vão começar a acontecer. Falta do Neymar, acredito eu que sim, faz falta o Neymar, porque é um jogador de qualidade, mas acredito que essa dependência, como, né, o Fausto falou ali, é que os olhos já estão pequenininhos, as letrinhas pequenininhas ali, eu tenho que trocar de óculos, André. Então, assim... Ótica Débora Ribeiro. É isso aí, ó. Eu vejo os comerciais lá, vou ter que procurar lá. Então a gente vê, né, na questão do Neymar, claro que faz falta. É um grande jogador. Só que
como eu digo, não adianta a bola sempre passar pelos pés do grande jogador e o grande jogador às vezes está irritado, está de uma outra maneira não condizente no futebol e acaba aí não conduzindo o melhor time. Então não adianta passar toda hora para o Vinícius Júnior a bola e o Vinícius Júnior ter que fazer 50 dribles. A gente vê uma Costa Rica, jogadores que hoje não são jogadores que atuam na Costa Rica. A Costa Rica hoje a gente já exporta jogadores para tudo quanto é lado. Né? O Chile, claro, que tem mais qualidade que a Costa Rica, mas a Costa Rica foi na Copa do Mundo e foi muito bem na Copa do Mundo na outra vez. Muito bem. Bom, eu vou deixar Deixa eu só falar uma coisinha, André, bem rapidinho. Não é em cima da seleção brasileira hoje, tá? Mas é num contexto geral. O que eu vejo? Tá faltando formar atletas profissionais. A gente não tem... Nós tínhamos na seleção brasileira Roberto Carlos pela lateral esquerda, nós tivemos Rivaldo no meio, nós tivemos Ronaldinho Gaúcho, Bebeto, Romário, Cafu. Os jogadores de hoje, eles não chegam nem de perto os que nós já tivemos vestindo a camiseta da seleção brasileira. Exato. Falta formar jogador profissional. O Brasil está formando muito atleta de picadeiro de circo. Atleta que ganha um jogo pelo seu clube, bota um óculos de sol grandão e começa a fazer dancinha e posezinha e caramba quatro. Seguindo exemplos de o maior dos picadeiros, que é o Neymar, que o que ele menos faz é jogar bola. Tudo tem que centralizar nele. Né? Ele se acha um ator master de Hollywood, que tudo tem que centralizar nele. Messi não faz isso, Cristiano Ronaldo não faz isso, e é por isso que a gente vê diferença na carreira dos dois, por exemplo. Porque se preocuparam a vida inteira em jogar futebol. O Ronaldinho Gaúcho é um que fez muita M na vida dele, mas o Ronaldinho Gaúcho jogou bola pra caramba, cara. E jogou a vida fora, a vida como futebolista, como jogador de futebol. Porque pra mim, tecnicamente, o Ronaldinho tinha potencial para ser o maior de todos os tempos. E aí a gente vê o nível de jogadores que a gente tem, o foco que eles tinham no passado, e aí eu falo num contexto geral, e o que a gente vê hoje é muito querer se aparecer e tá faltando talento. Hoje, desculpa, ele falou ali só para pegar o link ali da questão da ida, né? Hoje a gente vê ali o Endrick com 17 anos já tinha sido negociado com o Real Madrid. O Vinícius Júnior, com 17 anos, já tinha sido negociado com o Real Madrid. Rodrigo, se eu não me engano, com 17 anos, tinha sido negociado com o Real Madrid. Estevão, do Palmeiras, com 17 anos, foi negociado, não era para ter sido negociado com o Real Madrid, foi negociado pelo Chelsea. Então, assim, a gente vê que esses jogadores novos, né, 17 anos, a gente está falando de 17 anos, é juvenil, isso era a idade juvenil. Eu trabalhei no Internacional em 97, ali, trabalhei com Lisca, trabalhei com Guto Ferreira, trabalhei com o Celeiro dos Ares, ali onde a gente descobriu vários talentos. Né? O Nilmar foi descoberto lá em Matsubara, do Matsubara, lá numa competição em Bebedouro pelo Mano Menezes. Né? Então, e o Nilmar tinha 15 anos, 14 anos. Então, assim, a gente vê que os jogadores, a qualidade dos jogadores brasileiros, ela ainda encantam muita gente, mas eles saem muito cedo, né? E hoje a gente vendo essa importação, né, dos técnicos, o técnico, os portugueses, quem deu certo no futebol brasileiro, todos os treinadores que vieram? Jorge Jesus, que pegou um Flamengo, né? Pegou um Flamengo ali bem, né? Um Flamengo com uma boa estrutura, né? E o Abel. Porque esses outros treinadores que são aí, esses portugueses, tem 450 mil portugueses agora, eu acho que até na Série B, português agora, na Série C, eu acho que tem português também treinando. Cara, eu acho assim... No Botafogo tava bem também. Mas assim, para treinar o Cristiano Ronaldo no Al Nassr e ele pula da barca, né? Então... Sim, né? Ganhando... Imagino que ele engordou aquela carteira dele, né? Então, assim, eu vejo que estava muito bem era por causa dele, né? Eu vejo ainda assim, né, que o Brasil ainda, eu vejo como, e brigo com muita gente falando, que eu acho que o Brasil tem o melhor futebol do mundo, tem, disparado.
Melhor futebol do mundo disparado. Só que perde seus talentos cedo, né? Ah, mas o futebol inglês é melhor. Tá, tira todos os estrangeiros do futebol inglês e bota só inglês jogar. Vai ser o melhor do mundo? Não vai. Não vai. Né? Então o futebol brasileiro tem essa possibilidade, tem essa característica de formar jogador. Ainda se forma. Mas, na questão da formação, só para encerrar aqui, na questão da formação, o que acontece? O Brasil, ele forma, antigamente, não estou dizendo, né? Às vezes a gente fala de antigamente como se fosse muito, muito longe. Estou falando isso aí de ano 2000, há 20 anos atrás. Bem longínquo, mais ou menos. Mas se tinha lá infantil, juvenil, júnior. 20 anos, né? 20 anos, 18 anos, 19 anos, chegaram no profissional. Hoje está chegando no profissional com 16. Uhum. Então está perdendo uma boa estrutura, está perdendo um bom trabalho de treinamento, está perdendo no mínimo 4 anos de trabalho. Então, quer dizer, são 4 anos de trabalho de qualidade de passe, de conclusão a gol, de inteligência. De maturação, né? Maturação, que se perde bastante, né? Exato. Bom, dando seguimento, eu rapidamente vou colocar também o meu posicionamento, porque eu também sou uma torcedora do nosso Brasil, né? Eu acho que nós vimos grandes jogos da nossa seleção brasileira. Eu acho que era um jogo que movimentava várias pessoas em ambientes, reunia família para assistir a seleção jogar. E eu tenho percebido, sim, que isso foi morrendo dos últimos tempos para cá, porque realmente está faltando, sim, nós temos grandes jogadores, como o professor Pedro Melo falou, jogadores que tinham um nome, que a seleção ela era formada por grandes talentos que estavam dentro dos times do nosso Brasil, né? Da nossa região brasileira, de outros times. E depois e que algum que outro estava lá fora, né? Então, hoje a gente vê, sim, uma dificuldade, não se conhece quase os jogadores que estão hoje escalados dentro de uma seleção, a gente não tem essa visibilidade, não são nomes que tomaram expressão popular, né, dentro do futebol. Então, realmente, hoje a gente vê uma seleção mais morna, mais sem expectativa. Eu já não vejo, o Brasil vai jogar, eu não tenho aquela mesma motivação de olhar, porque eu, nas últimas, só tenho visto um jogo horrível, um jogo que não mostra a garra do brasileiro, porque a gente via em campo, mesmo que não vencesse, a garra. Hoje a gente não vê garra na seleção. Essa é a minha opinião, só para deixar aqui para o nosso telespectador. Dando seguimento, Fausto, porque a gente André, eu preciso sair. Isso, para a gente encerrar rapidinho, só agora fazer uma síntese bem rápida, Fausto e Ernest, professor, sobre o Campeonato Brasileiro, para a gente encerrar, porque estamos esgotando o nosso tempo. Bom, sobre o Campeonato Brasileiro, eu vou mudar um pouco, falar sobre o futebol brasileiro, pode ser? Pode ser, e rapidinho, Fausto, para a gente não trancar então, o Ernest. Só vou deixar um assunto, então, uma coisa que me deixou muito triste, a demissão do Diniz no Fluminense. Eu acho que o Diniz foi responsável pela maior conquista da história do Fluminense, não é uma coisa pequena, tanto que a gente viu o próprio presidente, o Mário, indo em diversos podcasts e se emocionava com o trabalho do Diniz, e acho que o Diniz é demitido muito cedo no campeonato. Eu acho que com ele o Fluminense escaparia da questão do rebaixamento, e acho também que um time que está nas oitavas da Libertadores vai ter bons confrontos para fazer. Não se precisava demitir o Diniz. Eu fiquei triste demais. Eu acho que o futebol brasileiro ele peca nessas decisões. É um cara que fez o Fluminense jogar o futebol. Aliás, ele fez o Fluminense ser campeão da Libertadores da maneira que nenhum clube brasileiro tinha sido nos últimos anos, que era com domínio de jogo durante os 90 minutos e tendo a posse de bola e sendo coerente. Quando o Pedro fala dos 40 segundos contra o Guardiola, isso parece brincadeira, mas é muito relevante, porque é com jogadores pequenos, jogadores que não são conhecidos, tu fazer um Fluminense chegar onde chegou e ser respeitado da maneira que foi. O Fluminense perde uma final por 4 gols do Atlético do Manchester City, sendo respeitado, porque foi lá se propondo a jogar e não se propondo a defender.
e foi campeão da Libertadores dessa maneira. Então, me deixou muito triste, muito, muito triste mesmo, e acho que o futebol brasileiro perde muito quando perde esse trabalho do Diniz, que para mim era dos trabalhos mais agradáveis de poder assistir. Acho que a arbitragem ela influencia muito nisso. Se o Flamengo não tivesse vencido esse clássico com esse gol mandrake aos 42 do segundo tempo de pênalti, talvez o Diniz tivesse mais tempo de trabalho. Então, acho que a gente coloca os resultados muito acima do que eles merecem às vezes, e a prova da demissão do Diniz é isso. O Diniz é muito bom treinador, fez um trabalho fantástico no Fluminense, levando o clube ao maior título da sua história, e foi demitido por causa de 10 rodadas no Campeonato Brasileiro, que é muito pequeno perto de tudo que ele fez no clube, e isso é o que me deixou mais triste nesse final de semana, e eu não podia passar o programa sem citar isso. Eu sou um fã do Diniz e o que aconteceu me deixou realmente muito triste. Ernest? Sobre... puxando um pouco do gancho do que o Falso falou sobre o Fluminense, é algo que me preocupa, porque será que o que o Fluminense não está passando hoje é porque o seu time está muito velho? Ele teve o auge do seu desempenho, o auge do físico, o auge de tudo o ano passado, e esse ano, por questão, Felipe Melo, o Cano já é jogador velho, o Marcelo já não cozinha mais a primeira fervura, o Ganso já é velho, entendeu? Então, tipo assim, os grandes nomes do Fluminense são jogadores velhos, e me preocupa ver isso, por quê? Porque o Internacional do ano que vem é um time que vai estar mais velho. Arangues, Bruno Henrique, o próprio Ener Valencia. Será que o Inter vai estar sofrendo algo parecido o ano que vem? Posso estar falando bobagem aqui, entendeu? Mas será que isso não está fazendo, não está tendo reflexo hoje no time do Fluminense? Então acho que é algo que a gente poderia pensar. Será que é a idade dos jogadores? Ou será que o Fluminense desaprendeu a jogar? Eu acho que não. Eu acho que, sei lá, o Fluminense deu o que tinha que dar o ano passado porque deu liga. E aí esse ano, e aí o meu medo é o ano que vem o Inter ter jogadores velhos e não ter peça para repor. Andréia, eu vou precisar de um recorte, tá? Eu vou precisar do recorte depois, tá? Ó. Tô com saudade, eu quero voltar! Tô com saudade! Fechado. Bom, professor... Só antes, doutor Pedro, para discordar um pouquinho do Ernest, daquela maneira saudável que eu gosto sempre, sobre o Fluminense, eu não acho que o Fluminense jogue mal esse ano, tá? O Fluminense tem algumas mudanças na questão defensiva, e muito se dá pela lesão do André. O André era o pulmão daquele Fluminense, era o responsável por toda a saída de jogo daquele Fluminense, e o André não joga desde o começo do ano. Tá certo, precisava de soluções para isso, realmente precisava. Mas o Fluminense também sofreu com os desfalques, e na questão do desempenho nos jogos, não é ruim dessa maneira. O Grêmio também tá na zona ruim, né? A gente lembra do Grêmio. O Fluminense perde alguns jogos por erros pequenos, mas a atuação em si não era ruim. Por isso que eu fico magoado com a questão do Diniz. Dava para manter, porque o Fluminense não joga mal. O Fluminense classificou na Libertadores, tá em oitavas de final, gente. Se fosse questão de 2 jogos no Campeonato Brasileiro, 2 vitórias ali, ou 2 empates a mais, tava em 12º. Aí, por causa de pouquíssima coisa, se demite um trabalho que era realmente o maior trabalho já feito no Fluminense. O feito do Diniz é tão grande que ele fez aquele Fluminense no ano passado ser campeão da Libertadores numa competição que ele nem era favorito. Se tu perguntasse para 10 jornalistas antes do começo da competição, o Fluminense não era citado por nenhum. Nenhum. E o Diniz vai bem num brasileiro de maneira tranquila e é campeão de Copa Libertadores da América de maneira natural. Então, me deixou muito magoado isso, porque eu não via esse trabalho ruim nas atuações. Resultado é uma coisa, atuação é outra. Isso vale para o Inter. O Inter jogou muito bem ontem e perdeu. Jogou mal contra o Grêmio e ganhou. Muito bem. Seguindo aqui, professor Pedro Melo, sobre o Campeonato Brasileiro. Tem uma pequena explanação, de umas 45 páginas, já que o Ernest tem que sair, a gente segura ele um pouquinho mais aí. Não, mas assim, né, vai ao encontro de muito que eu falei também, assim, na questão da juventude, né? Hoje a gente vê jogadores novos entrando no profissional, não tendo aí uma grande, né, como segurar o rojão de algumas maneiras, né? E quando ele começa a ter a maturidade, ele é vendido.
ele vai embora. Né? Então, onde o clube começa a ter um envolvimento dentro do espaço do futebol, ele é vendido, ele sai muito cedo. Eu acho que deveria, a Lei Pelé, ela coloca aí com 17, né, com 16, o primeiro contrato ali, e poder sair um pouquinho mais tarde ali, mas eu acho que é muito novo ainda para sair. Eu acho que deveria ter alguma coisa que o clube precisaria ali dispensar o jogador ali com 21, 22 anos ali, aí ele poderia ser negociado, mas, né, isso não vai acontecer, acredito eu que também os clubes precisam de suporte de caixa. Né? O Diniz saindo do Fluminense, sim, uma mágoa, né, porque é um treinador de muita qualidade, tem alguns aspectos aí na questão de estrutura dentro de campo, pela sua forma enérgica de ser, né? Mas também a gente não pode esquecer que o Grêmio também está nas oitavas e enfrenta o Fluminense. Né? Com o Diniz seria um enfrentamento diferente, sem o Diniz, quem será o treinador do Fluminense? Né? Mais um português? Né? Então assim a gente vê treinadores aí que teriam suporte de um futebol brasileiro, com um conhecedor de futebol brasileiro. Nós estamos falando isso, em alguns momentos eu vejo assim, e eu vi uma entrevista do Sobis, né? Muito boa a entrevista do Sobis, que ele fala que o Lisca, e graças a Deus eu tive a oportunidade de estar vendo, né, muitos treinamentos do Lisca, do Guto Ferreira, do Armando de Cessardes, do Mano Menezes, né, onde eu tive, do Juninho Camargo, onde tive a oportunidade de trabalhar com essas peças aí, do que se faz hoje no futebol, eles faziam há 10, 20, 30, 20 anos atrás. Então, gente, futebol é uma caixinha de surpresa, mas ninguém inventou a roda, né? A roda foi inventada, claro, em 1732 lá, né? Mas ela tem um ciclo. E o futebol, ele tem um ciclo muito bom, e dentro desse ciclo eu vi muitos treinadores que faziam o que está acontecendo hoje, dinâmica de bola, posse de bola, não sei o quê, numas categorias menores. Só para encerrar minha participação, o Lisca no juvenil, isso em 98, estou falando, 98, 99, nossa, já não se cozinha na mesma, só numa aguinha agora, já tem 53 anos, né? Foram 54 jogos num campeonato juvenil do Inter, ganhando 53 partidas, empatando uma. Lisca era o treinador. Poxa. É o desempenho do futebol feminino do Barcelona. Ele ganhou o campeonato espanhol do futebol feminino com um empate, o resto de vitória. Brincadeira. Isso no juvenil, tá lá na história do Internacional, 54 jogos, sendo um empate e 53 vitórias. Muito bem. Bom, então aqui nós estamos encerrando hoje o nosso AG Esportes, com a presença do nosso comentarista de esportes, Fausto Grezana, Ernest, e agora com a presença também do nosso querido professor Pedro Melo, enriquecendo a programação aqui do nosso AG Esportes, comentários do mundo do futebol. Obrigado para essa turma. Eu sei que Ernest já está na corrida, então não vou nem dar o encerramento para cada um. Se alguém quiser deixar uma palavrinha aí para a semana que vem, que estaremos aqui ao vivo. Fausto, Ernest, depois o professor. Tchau, tchau, gente. Até terça-feira. Valeu, tchau. Ernest! Eu só lamento enfrentar o Criciúma final de semana sem o Wesley. Eu quero ver como é que esse ataque do Cudê vai funcionar. Estarei lá, hein? Vamos. Tá valendo. Tá valendo. Muito obrigado pela participação. Camisa dividida no meio? Camisa dividida no meio? Vou estar na torcida do Inter aqui, ó. Vamos. Muito obrigado pela participação, obrigado pelo convite, Andréia. Um prazer aí, né, estar aí, a Série B assustando o Grêmio, né, o choro do Fausto pelo Diniz, e eu aqui fico enriquecido pelo trabalho aí dos dois colegas aí, da Andréia. Muito obrigado por fazer parte agora do AGTV. Muito obrigado, ficamos muito felizes. Foi uma honra pra gente, tenho certeza, por mim, pro Ernest, falo também. Se o Grêmio cair a quarta vez, acabou a rivalidade, tá? Eu vou dizer pra vocês assim, ó, tá sendo pra mim uma hemorragia de prazer isso aqui, ó. Olha, essa turminha aqui, ela é sensacional. Ela faz com que descontraia o nosso querido telespectador. Bom,
Então, muito obrigado. E agora eu convido a vocês, nossos queridos esportistas, que nós vamos agora dar seguimento com o nosso parceiro, Pelé MMA, falando sobre o esporte das lutas. Então, fique aqui na telinha que nós vamos agora seguindo com o esporte das lutas. Beijo, até terça-feira, ao vivo aqui. E quem não conseguiu assistir ao vivo, às 20 horas da noite, nosso Jornal AG News hoje para o nosso telespectador. Beijo! Valeu! Beijo, beijo. Valeu! Oi, gente! Jéssica do Pelé MMA aqui trazendo notícias sobre as artes marciais mistas no estado e no mundo. E para começar, tivemos um final de semana de vitórias gaúchas. Lutando em Telemarco Borba, no Paraná, o gaúcho Felipe Massoni venceu rapidamente seu oponente no Spartan Challenge 2. Os atletas da Infinity Fight Team de Rio Grande, Alisson Silva e Marcelo Lima, venceram suas lutas na Argentina no evento Camada 3. E na 5ª edição do evento JVT Fight Night, realizado em Caxias do Sul no último dia 22, Gregory Medeiros, da Dutchkev Team, venceu o combate de MMA por finalização no meio pesado. E falando de UFC agora, no último sábado, dia 22, foi realizada a primeira edição do evento na Arábia Saudita. Na luta principal, Robert Whittaker nocauteou Ikram Aliskerov no primeiro round. E neste próximo sábado, dia 29, será realizado o UFC 303, que contará com a participação do gaúcho Vinícius Lockdog. E aí, tá preparado? Siga-nos nas redes sociais e acompanhe mais sobre o MMA gaúcho no site Peleia MMA. Tchau e até a próxima! Bom, estamos agora de volta dos comerciais. Hoje tivemos as informações aqui do Pelé MMA, com informações das lutas, dos esportes com a Jéssica. E agora nós vamos para o clima-tempo. Vamos ver o que nos espera o clima. Nós temos aqui Porto Alegre com 17 graus de temperatura nesta quinta, 16 Santo Ângelo, 18 Uruguaiana, 13 Bagé. Essa frente fria vem para dar estabilidade ao clima. Nós temos muito sol em todo o estado do Rio Grande do Sul. Então, nesta quinta, tranquilidade, sem chuva, dá para secar aquela umidade toda que pairava aqui no nosso estado. Seguindo, Santa Catarina, teremos 20 graus de temperatura em Florianópolis, 16 Chapecó, 14 Lages, também seguindo todo o mapa do estado de Santa Catarina, livre de chuvas com muito sol. Estado do Paraná, 20 graus em Curitiba, 24 em Londrina e 17 nesta quinta, seguindo o tempo firme em todo o estado do Paraná. Vamos ver na sexta-feira, amanhã, o que nos espera. Porto Alegre teremos 14 graus de temperatura, 14 Santo Ângelo, 16 Uruguaiana, 14 Bagé. Já dá para observar aqui uma chuvinha esparsa chegando, uma nuvem que vem aqui na região vinda da Argentina, Paraguai, seguindo aqui na Serra, divisão do estado do Rio Grande do Sul com a Argentina e com Santa Catarina. Então, teremos na Serra um tempo de clima úmido. Não é uma chuva de abundância, não é uma chuva para assustar, não são grandes milímetros de água,
é uma chuva úmida, é aquele clima realmente do inverno chegando e a umidade. Pode chegar em Porto Alegre também essa chuvinha esparsa aqui na região. Sexta-feira, em Santa Catarina, 24 graus em Florianópolis, tem um aumento na temperatura, 17 Chapecó, 17 Lages. Essa chuvinha também pode ter alguma movimentação ali na região de Santa Catarina, na divisa com a Argentina, né? E também com o estado do Rio Grande do Sul. Já podemos observar com nuvens e umidade, porque o calor paira em Santa Catarina, então trazendo esse choque um pouquinho do ar frio e com o ar quente. Aqui nós estamos no estado do Paraná, 21 graus em Curitiba, 26 Londrina, 21 Cascavel, seguindo tempo firme, seco no estado do Paraná, mas também com algumas nuvens ali na região de Cascavel. Vamos ver no sábado o que nos espera. Sábado nós já temos aqui Porto Alegre com uma queda na temperatura, seguimos Porto Alegre com 11 graus, 9 Santo Ângelo, 11 Uruguaiana, 8 Bagé. Então, teremos sim uma queda na temperatura em todo o estado do Rio Grande do Sul. E tempo seco. Nós podemos observar algumas nuvens aqui na região metropolitana, na região, né, da nossa capital, mas tempo firme e seco, sem possibilidades de chuva no sábado. Já no estado de Santa Catarina, temos 19 graus em Florianópolis, uma queda também no sábado, 10 graus Chapecó, 9 Lages. Então, essa massa fria, ela realmente paira também na região de Santa Catarina. A gente pode observar pelo mapa que tem, sim, uma névoa, uma umidade no ar. E, subindo aqui para o estado do Paraná, teremos uma queda na temperatura também na região em Curitiba, né, na capital do Paraná. Depois 25 graus em Londrina, 13 Cascavel. Já o estado do Paraná, que pouco aparece, a gente tem observado pelas previsões, que não tinha chuva passando, já tem sim uma massa de chuva que percorre aqui a região do estado do Paraná, atingindo ali com algum pouco de volume de chuva na região do Paraná, atingindo a capital, atingindo a região central do estado do Paraná. Vamos ver aqui no domingo, o que nos espera. Domingo teremos uma queda, Porto Alegre, frio, a máxima estaremos ali com 19 graus ao meio-dia, com 9 graus ao meio-dia em Porto Alegre, 8 Santo Ângelo, 10 Uruguaiana, 7 Bagé. Nós podemos observar pelo mapa que domingo vai ser um dia de muito sol, um dia seco, com temperatura firme, né? Aquele friozinho gostoso que dá para curtir, sentar e comer uma bergamota, né, no sol. Então, vai ser um domingo de descanso, de curtir, porque para ir em parques, porque mesmo com frio, dá para tomar aquele quentãozinho, um bom chimarrão e curtir uma paisagem. Estado de Santa Catarina também tem a queda de temperatura, 15 graus em Florianópolis, 7 Chapecó, 7 em Lages. Também temos tempo firme e seco. Estado do Paraná, 11 graus em Curitiba, 19 em Londrina, 11 em Cascavel. E já no domingo já não tem previsão de chuva, tempo seco e firme também no estado do Paraná. Seguindo, então, toda a região sul do Brasil, tempo firme e seco. Dá para aproveitar, dá para curtir, que aqui agora deu uma trégua na chuva aqui na nossa região sul do Brasil, apenas no estado do Paraná, que também precisava de um pouquinho de chuva. Esse estado lá está sendo privilegiado, pouco chove na região. E a gente sabe que a chuva ela também é necessária, porque ela abastece os nossos rios, nossos lagos com a água. E a gente ir em excesso prejudica porque geram as enchentes. Então, a gente precisa ter o equilíbrio, o meio termo. Nós agradecemos a participação de todos aqui no Jornal AG News, acompanhando a nossa programação e lembrando que às 20 horas você consegue acompanhar a programação novamente do jornal. Um beijo grande e até terça-feira ao vivo aqui para o nosso querido telespectador. Beijo grande e siga aqui acompanhando a programação. E lembrando que hoje às 19 horas nós temos um novo programa que já estreou com novas convidadas, Conversando Negócios com Marta Sarmento. Beijo grande. Thank you.